Olá, 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 negros online. Hoje nós temos dois convidados importantíssimos. Mas antes de começar, nós vamos falar sobre as repercussões ainda das fantasias dos demônios da Vai Vai, a Escola de Samba de São Paulo, que deixou os sindicatos de policiais muito zangados, ficaram ofendidos. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero lembrar a todos, primeiro, se inscreva no canal do YouTube aqui para levantar os inscritos da TV Zumbi dos Palmares, da nossa Faculdade Zumbi dos Palmares. E também crava lá no sininho, que é para você receber as notificações. E assim sendo. E não pode esquecer também do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Faça como tantos outros já fizeram. Vá para o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu quero te chamar, então, agora para a nossa parceria, o nosso papo aí sobre as fantasias do Vai Vai. Primeiro, o querido Tobias da Vai Vai. E o nosso convidadíssimo especial de hoje é o delegado Orlando Zacconi, aqui do Rio de Janeiro, oficial, professor, doutor, concorreu às eleições parlamentares, aí, juntamente comigo, ele num partido, eu em outro. Estamos hoje aqui debatendo, ele que é policial de carreira, se não me engano está aposentado, e vai falar dessa história que deixou delegados policiais, mais ligados a um setor da política brasileira, muito zangados aí, e ele tem outra posição. Então, Tobias do Vai Vai e Orlando Zacconi, por favor, comecem qualquer de um de vocês. Vocês estão muito à vontade aí. Quem quer começar? Levanta a mão aí. Deixa a autoridade falar primeiro. Obrigado, Tobias. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, Humberto, no programa, né? Conhecer, né, o Tobias, agora pessoalmente, né? E esse tema me chamou a atenção por alguns motivos. E isso tem a ver com a polarização política, de um certo sentido. Porque quando a gente está falando do episódio da Vai Vai, né, uma escola de samba leva para o seu enredo, que é sobre os Racionais MCs, e atenção, em uma das frases mais famosas do Racionais MCs era eu não confio na polícia, raça do caralho. Pô, isso aí, né, tá lá na obra, né, dos Racionais, isso tudo era veiculado em rádio, programas de rádio, televisão, ou seja, a crítica à instituição, no sentido da forma como a instituição atua, né, na sociedade, ela faz parte da democracia, né? Então, toda viatura tem um pouco de navio negreiro. Já disse alguém aí. E por aí vai, né? Então, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. E uma série de outros. Se a gente for botar aqui, isso a gente está falando mais do pop, né? Da coisa mais recente. Mas se a gente for no samba, né? Na crítica, né? O Bezerra da Silva, pelo amor de Deus, Bezerra da Silva, imagina. Agora, eu acho estranho, porque isso tudo, no momento da polarização, está sendo usado pelo campo político institucional, porque foram parlamentares, deputados federais que começaram, né, a polêmica exigindo do governo de São Paulo, né, e da cidade de São Paulo e até do Estado uma reação em relação a isso, num ato claro de censura. Não há dúvida que nós estamos trabalhando aí com o tema da censura, né? E o tema da censura não pode voltar nessa altura do campeonato, né? Agora, temos um outro problema. Isso tudo está acontecendo dos dois lados. Eu não gosto, Humberto e Tobias, com essa coisa de que não podemos fazer crítica ao Poder Judiciário, ao STF. Pode também, agora não dá para a gente fazer o seguinte: a crítica institucional só vale quando é feita pelo nosso campo. Quando é feita pelo outro campo, não pode. Então, essa é a primeira coisa que me chamou
muito atenção. A segunda coisa que me chama atenção é o seguinte, que eu já venho falando há muito tempo, isso tem a ver com a questão da militarização da polícia. Se você faz uma crítica à saúde pública no Brasil, os servidores da saúde não se sentem ofendidos pela crítica ao sistema de saúde pública, porque eles vão entender que essa crítica, inclusive, pode ajudá-los, porque eles estão nessa condição ruim de trabalho. Isso acontece também na educação. Se você faz uma crítica, né, à estrutura da educação no Brasil, os professores não vão ficar ofendidos, porque eles sabem que, né, um sistema educacional precário prejudica, inclusive, o trabalho deles. Eu acho estranho, mas eu fui estudar isso, por que os policiais, quando você tem uma crítica às funções da polícia, eles se sentem ofendidos como se aquela crítica fosse a eles e não às funções da polícia. E eu fui descobrir que isso vem da militarização. As escolas militares francesas, que tiveram muita influência no Brasil, eles têm lá um lema de que o soldado é o exército. Não existe diferença entre o exército e o soldado. O soldado é a própria instituição militar. E isso foi trazido, né, para as polícias no Brasil por conta da militarização. Os policiais, eles se sentem como se eles fossem a polícia. E eles não são. Eu faço parte de um movimento chamado Policiais Antifascismo, onde nós defendemos a ideia de que o policial é um trabalhador, um servidor público, que ele é colocado na instituição policial para cumprir funções da polícia que não são definidas por ele. Quem mata não é o policial, quem mata é a política de segurança estabelecida nos estados. Né? Ou seja, não é o policial que chega no quartel ou na delegacia e fala hoje vamos fazer uma operação. Não, isso tudo é planejado, existe um programa. Tanto é que nós tivemos políticos que se elegeram recentemente com o discurso de atirar na cabecinha aqui no Brasil, na presidência da República, de que bandido bom é bandido morto, é para cima deles. Quem está com esse discurso não são os policiais. Esse discurso vem do campo político, das políticas de segurança. E eu acho que os policiais são afetados por essas políticas também, porque quando eles são jogados para o confronto numa comunidade, eles são vistos como inimigos, e com toda razão, porque a comunidade está vendo o policial entrar ali, botando terror, né, produzindo cadáveres, né, violando o direito da população, etc. E tal, ele é visto como inimigo. Isso não é bom para o trabalhador policial. Então, aí vem o sindicato dos delegados, que, aí é pior ainda, né, que são aqueles que estão no topo da carreira, ganhando salários altos, fazendo a crítica de algo que eles deviam estar fazendo controle, né? Cabe aos delegados de polícia fazer o primeiro controle do ato de polícia, senão eles ficam só homologando essa violência e se sentem ofendidinhos por conta de uma crítica completamente cabível, né, feita, né, no desfile de uma escola de samba que tinha um enredo, ou seja, esses parlamentares querem virar jurado de desfile de escola de samba. Quem tem que dizer se, né, aquela ala, aquela fantasia está ou não de acordo com o desfile são os jurados, não são os políticos, você está entendendo? Então, acho que é por aí, eu acho que o Brasil está vivendo toda essa loucura, né? Mas eu quero ouvir o Tobias. Foi o que falou o Ô, governador de São Paulo aí, né? Se ele fosse jurado, a Vai-Vai não ia ganhar o desfile. Fala aí, presidente de honra! Bipresidente grande de honra! Adame, grande Adame. E Orlando, um prazer enorme estar recebendo você aqui pela primeira vez. Eu e o Adame, nós somos figurinha carimbada aqui já, né? O, o, o reitor, o Xavier, não deixa a gente em paz. Mas, primeiramente, nenhuma instituição está acima da crítica. Segundo, a Vai-Vai, ela não fez, ela não inventou nada. Simplesmente a Vai-Vai reproduziu o que está no enredo, na história do movimento hip hop no Brasil. E esses delegados, eu até não entendo, porque os escândalos maiores são com a polícia militar, né? PRF, que matou o sujeito lá no Nordeste, lá, jogou gás lacrimogênio lá, matou o sujeito, né? O Rambo, lá na favela naval, os, os soldados que foram assassinos, que cometeram a tragédia, a chacina do Carandiru, e outras coisas mais, né? Eu nasci em 58, então eu vivi minha infância, minha adolescência sob os olares e os cacetetes de madeira da polícia militar, que eu morava na periferia,
Era mão para a cabeça toda hora, mão para a cabeça, mão para a cabeça. Então, o pobre da periferia, ele não vive, ele sobrevive. Você que está aí no Rio de Janeiro, vocês que estão no Rio de Janeiro, concordam comigo que duas coisas que é difícil nesse país: ser corintiano, não é para qualquer um, porque o meu coração é forte, e carioca. O carioca, olha, o Rio é nosso também, né? O Rio é nosso também, porque é Brasil. Então eu me sinto carioca, eu me sinto baiano, eu me sinto mineiro, eu me sinto um pouquinho de cada estado desse país, né? E o Vai-Vai apenas ele mostrou o que está na obra. E outra, não estava escrito lá na fantasia que aquela tropa de choque se referia ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas ou Bahia. Aí o pessoal aproveitou, eles Era da pegaram uma carona. Ucrânia. Eles pegaram uma carona para poder aparecer. Que, inclusive, um dos mais críticos aí, esse que até sugeriu que a verba estadual não fosse dada para as escolas, ele é tão mal informado que o Estado não dá um centavo para as escolas de samba. Quem subvenciona no carnaval em São Paulo é o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura. Ele é tão mal informado que ele nem estava aqui. Ele viu pela televisão, ele deve ter visto lá. Ele devia estar em Miami, né, em Punta Cana, sei lá, Cancún, curtindo as férias do carnaval e viu. Né? Então, Agora, aí. eu queria fazer, se o Humberto permitir, uma observação da origem dessa intervenção de censura nos desfiles da escola de samba. Começa com a igreja. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Rio de Janeiro, né, já houve, né, ações, inclusive judiciais, feitas pela Igreja Católica que proíbem o uso de Joãozinho imagens 30. sagradas. Pô, num país de sincretismo religioso, num país onde as imagens dos santos estão completamente vinculadas à cultura, né, negra, né, ao candomblé, né, impedir que essas imagens estejam presentes num desfile de escola de samba, isso para mim já começa a sacralização, porque a gente está falando de um debate que é o seguinte: nós estamos sacralizando a política, como se a política fosse bem e mal. Bem e mal é moral, é igreja, isso é lá dentro da igreja. Aqui do lado de fora não tem bem e mal, entendeu? A polícia é o bem ou é o mal? Depende de como ela atuar. Ela não é nem o bem nem o mal. A atuação da polícia é que pode ser caracterizada como positiva ou negativa, mas nesse debate Mesmo, sacro é mesmo que proibido, orai por nós. Já Joãozinho dizia 30. Joãozinho 30, aos eu 40 acho que anos aí, né? quando a gente abriu um pouco a brecha, no sentido de que não houve uma reação, do meu ponto de vista, eu não sou do samba, tá? Até me desculpe se eu estiver errado, mas eu não vi por parte das agremiações, né, das escolas de samba, uma reação contundente em relação a essa intromissão que a igreja fez por conta daquele desfile. Começou lá no Joãozinho 30, né, no Jesus dos pobres, né, lá disso que o Humberto acabou de citar. Ou seja, a gente abriu ali, não, a igreja pode porque a gente não pode brigar com a igreja. Aí daqui a pouco os caras, pô, não podemos brigar com a polícia, não pode brigar com a STF, não pode brigar. Vamos falar de quê? Como vai ser o desfile? Vamos falar de quê? E a crítica acabou? Ou seja, para você estar viver a democracia hoje é uma democracia sem voz, né? E eu vou citar o Marcelo Yuca, né? Paz sem voz não é paz, é medo. E a gente está vivendo um caminho muito estranho, que eu acho que nós vamos ter que se rebelar em algum momento. Diz aí, Tobias. Inclusive, eu estou lembrando aqui uma coisa. No dia 8 de janeiro, quando os patriotas invadiram lá o Brasília, Congresso, é, Senado, e fizeram aquela baderna STF, toda, Palácio. 44 policiais foram feridos, sendo que dois, inclusive, quase morreram. Eu não vi Verdade. manifestação nenhuma de sindicato nenhum em favor desses Nem policiais. Operação Escudo, né? É. Quando o Roberto Jefferson jogou granada, cometeu É. tentativa de homicídio contra a Polícia Federal, ferindo dois ou três policiais, eu não vi manifestação nenhuma desses paladinos da moral e dos bons costumes. Engraçado, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp aqui, que foi a convite do meu amigo desembargador William Douglas, os quais, na forma do secretário Blinken falou ainda há pouco
sobre a reunião dele com Lula, a gente discorda e continua amigo, com a declaração do Blinken, né? Aí eu faço parte do grupo que é jurídico, docentes, jornalistas, cursos e editoras. Tem umas 407 figuras lá. E ao comer, antes, algumas figuras, tem muitos policiais que estão aí na Polícia de São Paulo, muito ofendidos e passando as reportagens, as opiniões e reportagens lá. E eu disse, olha, na verdade, o que a Vai está fazendo é colocar como a população periférica das comunidades pobres, que são, na sua maioria, as comunidades pretas e pardas, vê aquelas pessoas que vão lá esculachar e até roubar, como foi verificado aqui, não é segredo nenhum. O cidadão deixou lá a câmera da casa dele ligada e viu lá policiais que eram para estar fazendo uma incursão na favela, que era para receber o denúncio, entraram na casa do cidadão e roubaram, pegaram a comida dele, fizeram comida lá e a câmera gravando tudo lá. Ainda roubaram os aparelhos lá, pertence doméstico. Quer dizer, essa polícia não é polícia. Polícia tem que agir dentro da lei. A polícia, aí o delegado Zarconi, a polícia só pode revidar uma injusta agressão, para usar, dentro com uso e moderação, para até chegar à força letal. A polícia que sai para lá para roubar, para matar, como a gente vê essa polícia de São Paulo fazendo agora esse tipo de operação de vingança. E quero lembrar ainda o Esquadrão da Morte, a polícia que saía aí para praticar vinganças. Isso não é polícia, isso é cangaço. Delegado Zarconi, por favor. Não, é isso, Neto. Eu recebi informação do Rumba. O Rumba é uma liderança aqui do Jacarezinho, não sei se você conhece o Rumba, foi de Associação de Moradores. Ele uma vez me falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse que dentro do Jacarezinho, os moradores colocam cerca de arame farpado, aquelas construções protetivas. Eu falei, mas tem assalto à residência lá no Jacarezinho? Ele falou, não, eles botam isso para a polícia não entrar, porque o morador sai para trabalhar, se tiver uma operação, ele quer que a casa dele esteja protegida da invasão da polícia. Olha só, irmão, a gente está falando dessa realidade. Aí tu quer, uma escola de samba, coloca, né, uma alegoria, uma coisa lúdica para mostrar que, para o morador da favela, a polícia é o terror, é o diabo, é o capiroto mesmo, porque é capaz de entrar dentro da sua residência e levar, seus pertences, suas coisas. Imagina, rouba até comida. É um inferno, é um inferno, né? Ele me lembra que eu sempre faço associação ao samba, né? Tem um samba do Jorge Costa de muitos anos atrás e tem um do Bezerra da Silva, né? Do Jorge Costa é aquele: ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada que o ladrão possa levar. E o do Bezerra lembra: o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Já pensou se o gatuno tem um infarte, malandro, e morre no meu barracão? Pois é. Aqui em São Paulo, o ladrão está roubando marmita no ponto de ônibus. Mole. Nessa nota do sindicato dos delegados de polícia de São Paulo, o que fez foi dar voz ao protesto da Vai-Vai. Porque se eles não fazem essa nota de protesto, era uma ala perdida lá no meio de tantas alas do desfile da Vai-Vai. E o Vai-Vai ficou em oitavo. O Vai-Vai ficou em oitavo lugar. Ele está ocupando mais as manchetes, está sendo mais notícia do que a campeã do Rio e a campeã de São Paulo. Eu acho que a crítica em relação a todas as funções negativas da polícia ela deve acontecer permanentemente. Mas em algum momento a gente tem que pensar em qual polícia a gente deseja, né? Porque a polícia é uma instituição indispensável. Segurança pública, gente. Segurança pública não é prender, matar, esculachar. Segurança pública é um todo. Sim, concordo. Mas, de qualquer maneira, a polícia faz parte desse sistema de segurança pública, né? E a sua funcionalidade se dá a partir de um projeto político, um projeto de poder. Então, quando a gente faz as críticas que nós fazemos à polícia, a gente não pode esquecer que essa polícia está atuando
né, em favor de uma ordem econômica, de uma ordem social. Então, se realmente nós quisermos modificar a polícia, nós vamos ter que ter um projeto de poder. Um projeto de poder onde a ordem que vai ser estabelecida pela polícia seja de interesse dos trabalhadores. É aí que entra o movimento Policiais Antifascismo. Um dos nossos pilares do movimento é a construção do policial como trabalhador. Isso é fundamental. E quando a gente fala em construir o policial como trabalhador, significa que o policial tem que se reconhecer nessa condição para que ele reivindique, né, nas suas condições de trabalho, uma função mais próxima aos demais trabalhadores. Porque, repara, quando a militarização retira do policial a condição de trabalhador, a militarização transforma o policial num subcidadão. Olha só, o policial militar, ele é proibido do direito de sindicalização, não pode ter sindicato. Ele é proibido do direito de greve, não pode fazer greve. E agora o STF estendeu, já tem alguns anos, essa proibição do direito de greve para os policiais civis também. Olha que absurdo, ampliando a militarização. Depois, você não permite sequer filiação partidária de policial militar. Policial militar não pode ter filiação partidária. Ele tem limitações na sua livre manifestação do pensamento. Um cabo, um soldado, um praça. Ele não pode participar de um programa como esse, da forma como eu estou participando, falando o que ele pensa, o que ele acredita. Ele é impedido disso. Então, repara, a militarização retira do policial a condição de trabalhador. E qual é o efeito disso? Quando o policial não se reconhece como trabalhador, ele não se reconhece na luta dos outros trabalhadores. Aí tem uma greve de professores, aí os caras falam, vai lá e reprime. Os caras sentam a borracha nos professores. Por quê? Porque ele não sabe o que é sindicato, ele não sabe o que é greve. Então a gente precisa lutar para que os policiais sejam reconhecidos como trabalhadores. E isso aí não está na condição ôntica. Ninguém é trabalhador por natureza. Por exemplo, flanelinha, né? Guardador de carro é trabalhador? Camelô é trabalhador? Hoje nós consideramos trabalhadores, mas lá no início do marxismo era lupesinato, inimigo da classe trabalhadora. Né? Você fala, prostituta é trabalhadora? Porra, isso no movimento feminista vai ter um quebra-pau, vai ser uma briga para 4 programas desses. Por quê? Porque não está na natureza do trabalho da prostituta, nem na natureza do trabalho do camelô, do flanelinha, se ele é ou não é trabalhador. Isso é uma construção social. Então eu não quero saber se policial na natureza, o serviço policial de um trabalhador, porque não existe isso na natureza. Eu quero saber o seguinte, interessa ao nosso campo político construir o policial como trabalhador? Interessa. Porque quando os policiais se reconhecerem como trabalhadores, quando eles se unirem à luta dos demais trabalhadores, a gente vai virar o jogo. Né? Eu acho que essa é a esperança que o nosso movimento dos policiais antifascismo tem, né? Fazer com que os policiais possam se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, e aí pode ter certeza, Tobias, que os policiais vão aplaudir, né, o desfile da Vai-Vai, porque vão entender que aquela crítica é uma crítica favorável, inclusive à condição deles enquanto trabalhadores, que são muito prejudicados por essas políticas de extermínio, porque, lógico, sempre tem um policial que goza, que tem prazer, que é sádico, mas isso não representa a categoria de todos os policiais. Não representa. Eu conheço muitos policiais, fiquei 23 anos na polícia, que são completamente voltados para a sua atividade fim, que é prestar serviço à população, seja a polícia militar que está nas ruas, seja a polícia civil que está investigando, fazendo registro, resolvendo uma série de problemas. O policial ele tem que ser reconhecido como trabalhador. E esses sádicos que desfrutam desse gozo com o sofrimento dos trabalhadores, eles vão ser imediatamente colocados de lado, e aí sim o policial reconhecido como trabalhador vai fazer uma polícia, né, que vai ter, né, uma proximidade maior com os interesses da classe trabalhadora. É esse que é o nosso desejo, né, o nosso objetivo. O lugar dessa reclamação que está sendo feita aí pelos sindicatos policiais de São Paulo, em vez de ficar perseguindo a pobre da escola de samba, eles têm que perseguir as corregedorias para retirar os maus policiais que, com esses instrumentos de denúncia de direitos humanos, estão aí a cada esquina, todo dia nos jornais, flagrantes de desrespeito, de má conduta, de despreparo, de desobediência aos procedimentos internos da corporação. É essas pessoas que têm que ser afastadas, porque elas não obedecem ao que está lá preconizado como instrumento da polícia. Nós tivemos outro dia aqui um cabo que saiu, tinham 10 pessoas no meio da rua, fazendo um protesto contra as operações. O cidadão vai lá e dá um tiro, 2 tiros de fuzil
o cidadão morreu. Então, mas eu quero, o nosso tempo está terminando, o papo foi ótimo, eu quero reservar a fala do Tobias agora e deixar no final, os minutos finais, para o nosso convidado especial, que é o delegado Orlando Zacconi. Vai, Tobias! Bom, vai. Foi um prazer participar aqui, conhecer o Orlando. É, mas obrigado pela participação aí. Esse assunto ainda pode render mais, viu? Ainda não falamos tudo, não. Então, Adriano, primeiro que é um grande prazer, né, dividir um espaço com vocês. Recentemente, tem algum tempo, né, estivemos juntos na OAB aqui no Rio, né, com o nosso amigo em comum, desembargador Vamos João estar de Batista novo. Damasceno. Mandar um abraço. Tem que chamar o convidado Grande Damasceno também. Damasceno. Grande E o Damasceno. Ciro Darlan, que agora é candidato também. Candidato pelo PDT, exatamente. É. Então, vou dizer, pô, o Tobias foi um imenso prazer em conhecê-lo e espero que a gente tenha outras oportunidades juntas e falar que realmente nenhum país vai avançar na construção, né, das suas instituições se abrir mão da crítica. Porque sem a crítica você não tem a transformação do mundo. Quando a gente fala em conhecimento crítico, né, a gente já está falando de um conhecimento que pode transformar. Né? O conhecimento que não é crítico, a arte que não é crítica, né? Qualquer coisa que não tenha crítica é algo que quer com que o mundo permaneça como ele está. Então, esses deputados que fizeram todo esse alarde em relação, né, ao desfile da Vai-Vai, eles querem que a polícia continue exatamente do jeito que ela está. Porque, para eles, essa quantidade de cadáveres que é produzida pelas polícias em todo o Brasil, né, essa quantidade de abusos, né, de autoridade praticadas pelas polícias, principalmente nas periferias, né, o pé na porta, né, o esculacho, isso tudo para eles faz parte de um modelo de ordem desejado por eles. Né? E nós que queremos transformar esse modelo, né, nós temos que lutar pela crítica. E aí, só para encerrar, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto para não entrar no jogo deles. Porque, repare, esses mesmos deputados que se ofenderam com a crítica à polícia, o tempo inteiro ficam criticando o Supremo Tribunal Federal, outras instituições, quando não estão cumprindo as funções que eles acham que a instituição deve cumprir. Né? Então, existe uma hipocrisia nessa coisa de que não podemos criticar as instituições. E, a partir daí, eu acho que o nosso campo político, enquanto um campo democrático, deve também entender que a gente pode estar sendo cooptado por essa coisa de não podemos criticar as instituições, porque as instituições é que garantem a democracia. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, para que a gente não fique alimentando o monstro, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro no sentido de que a polarização no Brasil está levando a essa coisa irracional, né, a um extremo muito grande, onde a gente defende que a crítica às instituições que estão, naquele momento, ao lado do nosso campo político, elas não podem ser questionadas. Bom, não sei se é assim. Acho que numa democracia, todas as instituições devem necessariamente ser questionadas, até porque o debate político faz isso necessário. Né? Então, é só isso que eu queria marcar aqui, que eu acho que a gente está vivendo um pouco de uma irracionalidade por conta da polarização, que eu acho que a gente vai ter que superar se a gente quiser realmente avançar numa democracia verdadeira. Isso não tem nada a ver com o trabalho permanente das corregedorias de polícia. As corregedorias têm um papel fundamental que é previsto em lei, previsto na Constituição. Se você não quer uma polícia mal falada, você corrija a polícia com a sua própria corregedoria. Retire os excessos, faça cumprir os padrões de funcionamento. Mas, infelizmente, o tempo acabou, meus amigos. Eu quero agradecer muito Tobias da Vai-Vai, Orlando Zacconi, e quando o tempo acaba, a gente religiosamente encerra, desejando a vocês todos Amanda para todo mundo aí. E vai! Aproveite essa oportunidade de ter uma formação qualificada e poder concorrer a vagas de estágios nas grandes empresas desse país. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode, aqui você vai conseguir.